Bom, estamos no momento de cessar fogo entre Israel e Irã, né, no conflito que já tem alguns dias, e conflito esse, em tese, né, justificado por Israel para conter o avanço do programa nuclear do Irã. Eu não vou me colocar aqui a analisar o conflito do ponto de vista bélico ou diplomático, ou sei lá o quê. Eu vou falar um pouco da economia relacionada a isso, né? Quais são as consequências econômicas de conflitos armados desse tipo? Bom, é imprevisível. Mas, né, no curto prazo, você tem alguns efeitos esperados, a depender do que o mercado acha que vai ser o desenrolar da guerra. O efeito mais óbvio, né, é um aumento de percepção de risco nos mercados globais, principalmente se tiver a percepção que esse conflito vai ser prolongado. Tá? Risco do quê? Risco financeiro. Então, muitos negócios são feitos no Oriente Médio, diretamente com empresas do Oriente Médio, governos do Oriente Médio, e então empresas vão perder dinheiro, vão perder rendimentos, e isso vai afetar, pode ter efeitos econômicos em outras economias e esse efeito se alastra. Né? Então, esse aumento de risco leva investidores a investimentos mais seguros. É o caso do ouro, é o caso de moeda e outras moedas também, que podem acabar ocasionando mudanças nas taxas de câmbio mundo afora. Tá? Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito, mais específico do Oriente Médio, é a questão do petróleo. Então, assim que estourou o conflito, o preço do petróleo disparou no mercado por duas razões. Primeiro, porque os países do Oriente Médio são produtores de petróleo, então você nunca sabe, né? A gente tem um histórico de outros países árabes produtores de petróleo reduzirem a oferta de petróleo como uma espécie de protesto, uma estratégia contra Israel. Aconteceu, né, da OPEP, que é o cartel dos países exportadores de petróleo, reduzir a produção global nos anos 70, que causou lá os choques do petróleo. Até o momento não parece ser o caso aqui, né, essa ampla frente contra Israel que pode levar a uma redução da produção global. Mas tem a questão, né, do deslocamento do transporte de petróleo passar ali na região do Irã, né, o Estreito de Hormuz, se eu não me engano o nome, e isso pode ter dificuldades, né? Tem uma estimativa que cerca de 30% do petróleo global passa por ali, e obviamente isso vai gerar um aumento do custo de transporte. Alguns países, algumas regiões podem ter dificuldade de conseguir comprar petróleo, pelo menos no curto prazo, e isso tudo pode ocasionar, né, aumentos do preço de petróleo, e a gente sabe que o petróleo é um insumo importante, isso acaba se alastrando para outros produtos na economia e gerando o processo inflacionário. Tá? Então a gente já, de novo, tem experiência dos choques do petróleo dos anos 70, de saber que uma guerra no Oriente Médio pode causar pressão inflacionária mundo afora e, portanto, aumento de juros e um aumento de menor crescimento econômico global. Tá? Tudo isso que eu estou falando depende muito da magnitude do conflito, do tempo de conflito. Né? Ao que tudo indica, a, a aventura militar de Israel e dos Estados Unidos no Irã foi razoavelmente bem sucedida no sentido de imobilizar reações, pelo menos de curto prazo, do governo do Irã. Né? Naturalmente, isso faz com que o mercado fique menos assustado com relação ao preço do petróleo e com relação ao preço de outros produtos, outras commodities. Tá? Então, os efeitos não parecem ser tão grandes assim de curto prazo. Efeito de longo prazo de conflito, aí sim é uma bola de cristal, é um chute no escuro, porque depende muito da reorganização dos interesses regionais, quem vai ficar com o quê, quem vai ganhar mais poder, quem vai ganhar menos poder, e aí toda uma nova geopolítica pode surgir que pode até trazer ganhos de longo prazo, né? A gente sabe que o governo do Irã é uma teocracia, uma ditadura super cruel e complicada e, naturalmente, se houvesse uma mudança de governo, um governo laico, né, talvez se tivesse um maior desenvolvimento econômico, por exemplo. É uma possibilidade. Né, isso pode gerar frutos positivos de médio e longo prazo. Mas tudo isso é muito difícil de olhar, quer dizer, sequer tem
previsão de que vai haver uma troca de governo no Irã, e a gente não sabe a escalada do conflito, até que ponto outras potências podem participar. Ao que tudo indica, a gente não vai ter uma participação direta no conflito de Rússia e China, o que poderia desencadear um conflito muito mais perigoso e amplo, né? Mas ainda o jogo, um tabuleiro em aberto, né? A gente tem um conflito no Oriente Médio, a gente tem conflito na Europa, entre Rússia e Ucrânia, e a gente tem também na Ásia, né, a possibilidade da China invadir Taiwan a qualquer momento. Então, tudo isso somado, são vários conflitos regionais que podem, sim, levar a cenários bem desanimadores e bem complicados para o mundo. Um cenário de conflito entre potências, aí sim teremos problemas, obviamente militares e outras esferas de vida que são muito mais importantes, mas problemas econômicos também, né? Não sabemos o que tirar disso. Muita gente olha para a Segunda Guerra Mundial como um período de que trouxe desenvolvimento econômico, né, pós-guerra, mas tivemos ali pelo menos 4 anos de destruição expressiva de capital humano e físico, né, que trouxe, né, mudanças importantes para o mundo. Nem todos os países saíram melhor da situação, né? Então é isso. Esse foi o meu comentário mais amplo sobre conflitos e o conflito em si no Oriente Médio. Eu espero que se resolva logo. Eu espero, minha previsão hoje, minha expectativa hoje, é que não vai causar grandes impactos econômicos no mundo, pelo menos no curto prazo. Meu nome é Renan Pieri. Se gosta de comentários sobre economia, me segue para mais vídeos e conteúdos aqui no canal. Até mais.